Oramos, Pastor, eterno desculpa. Deus, maravilhoso Pai, oramos pelo teu servo que está neste momento, neste lugar santo para entregar o que ele recebeu. Completa a obra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os irmãos me desculpem, mas é que eu estava me esquecendo já. Senão a gente acaba, eu não anotei, a irmã Ana tinha pedido para mim anunciar. Hoje, irmãos, começa o pré-congresso de missão às 19h30. Os irmãos todos são bem-vindos, convide a sua família, venha com mais alguém, convide o vizinho e não deixe de participar. Hoje e amanhã, o pré-congresso de missão. E quarta-feira que vem, agora dia 29 de novembro, irmãos, nós estamos de aniversário, 51 anos do Círculo de Oração ali da Congregação Subsede. E eu deixo esse convite aqui também para todos os nossos irmãos. Amém. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6, versículos 11 até o 16. Sobre Gideão, nós vamos aprender algo sobre a vida desse homem, sobre o chamado desse homem por Deus. Juízes, capítulo 6, versículo 11 em diante. Os irmãos acharam? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem valente. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Pode tomar o teu assento. Queridos irmãos, querida igreja, nós temos aqui um texto que fala de mais um dos momentos de altos e baixos de Israel. Esse povo que havia já entrado na terra prometida, mas se nós olharmos para o texto de Juízes, vamos ver inúmeras vezes esse texto aqui: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Seguidamente, esse texto é repetido nesse livro histórico, porque o povo havia conquistado com a ajuda de Deus, mas se distanciava de Deus. E diferente de Sansão, que foi preparado desde antes do ventre, já foi profetizado para os seus pais, Gideão foi instantâneo. Sansão foi preparado desde antes do seu nascimento. Gideão foi num momento que Deus chamou ele. Esse povo estava sofrendo há 7 anos
com os midianitas. Mas antes eles tinham tido 40 anos de paz. E sempre é bom lembrar que quando há paz, nós precisamos estar firmes em Deus. Não podemos baixar a guarda. Não podemos desistir de sermos fiéis a Deus. Esse povo havia se distanciado de Deus. Deus havia pedido algo para eles e eles fizeram, obedeceram por um tempo e depois se distanciaram. E nesses 7 anos, os midianitas vinham com tudo que eles tinham, como um enxame de gafanhotos. Quando a safra estava pronta para colher, eles destruíam tudo, comiam, levavam, e não sobrava nada para o povo de Deus. Deus estava tratando mais uma vez com aquele povo. Mas nós vemos aqui no versículo 7, Deus usando um profeta que disse para o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles e disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. E como encerra? Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. E por isso eles estavam vivendo isto, essa tristeza de plantar e não poder colher, de semear e no momento de desfrutar do trabalho, eles não tinham condições. Os midianitas eram um povo ignorante, um povo sem cultura. Inclusive eles não tinham nem líder, não tinham um rei. Mas eles vinham e destruíam tudo. Isso era muito triste para Israel, que era um povo culto, um povo de Deus. Mas aquelas pessoas com o seu gado, com os seus camelos, vinham e levavam todas as coisas. Não só a plantação, mas o gado, as ovelhas que Israel tinha, não sobrava nada. E é nesse contexto que Gideão se encontra. E você pode imaginar comigo, irmãos e irmãs, Gideão dentro de um lagar. O lagar existem de vários tamanhos. Podia servir um homem em pé dentro dele, era aberto em cima, mas também existiam lagares baixinhos, aonde ali se pisava a uva para extrair o suco. O local aonde se batia o trigo era chamado eira, mas era um lugar maior, com espaço. Inclusive usava-se o gado para pisar o trigo, para que pudesse desprender o trigo da palha. Mas Gideão estava com medo, escondido. Apesar de ser um homem que confiava em Deus e não compactuava com o seu pai, que tinha um altar de adoração a outros deuses. Mas ele estava temeroso, porque ele tinha uma família, ele tinha responsabilidade, era o provedor do lar e precisava levar para a sua casa o trigo, o farelo. Ele também tinha servos, ele podia ter mandado outra pessoa, mas Deus colocou no seu coração de ele fazer aquele trabalho. Mas é inevitável nós entendermos que ele estava com medo de os midianitas chegarem e levarem aquilo que ele estava fazendo. Ele estava ali solitário,
talvez com um sentimento de abandono por parte de Deus. 7 anos. Quantos anos muitas vezes nós esperamos uma bênção de Deus, uma vitória, uma graça? Quantos anos nós dobramos os joelhos pedindo a mesma coisa para Deus? Mas o que Gideão nos ensina é que não podemos desistir, é que nós precisamos continuar assumindo a responsabilidade que Deus colocou sobre nossas vidas, mas não desistir. Ele não se dobrou aos deuses do seu pai, mas estava ali, trabalhando, cumprindo com a sua tarefa e a sua responsabilidade. E nós vemos, irmãos, aplicando esse momento de Gideão, que muitas vezes as circunstâncias da vida nos empurram para situações com um cenário semelhante a esse. Nós vamos enfrentando problemas, nos tornando medrosos, temerosos, tímidos, porque sabemos que a qualquer momento o diabo pode atacar de novo e levar a nossa paz, levar as nossas conquistas, diminuir a nossa fé, nos humilhar, assim como aquele povo estava sendo humilhado de tempo em tempo. E nós vamos nos calando, nos escondendo, nos tornando solitários. Às vezes, perguntam para nós, como está? Está bem, mas lá dentro, só Deus sabe como está. E muitas vezes nas nossas orações, nós clamamos a Deus: por que me abandonou o Senhor? Por que não me responde? A vitória que o Senhor prometeu ainda não se cumpriu. E nós vamos nos encolhendo. E aí começa a acontecer algo que estava acontecendo com Gideão. Porque nós começamos a olhar para as circunstâncias. Não encontramos mais valor em nós. E nos tornamos indignos na nossa visão. Nada conseguimos fazer. Alguém chega e dá um conselho, mas você deveria fazer isso. A palavra de Deus diz assim, mas eu não consigo. Mas existe aquela barreira, aquela dificuldade, isso e mais aquilo, e nós acabamos entrando num dilema espiritual, moral, familiar, e muitas vezes nos tornamos irrelevantes para as pessoas, até para a família, esperando o agir de Deus. Mas Deus não vê como o homem vê. Enquanto nós olhamos para as circunstâncias, para as dificuldades, para as barreiras que se levantam, para os ataques do inimigo, o que Deus vê? Primeiro, nós temos que entender que Deus observa todas as coisas. Ele vê o nosso sofrimento. Ele não está ignorando as nossas lutas. Mas o anjo do Senhor debaixo do carvalho que está em Ofra, observava Gideão. Gideão não via, mas Deus ali estava, protegendo, observando. Talvez não podemos afirmar, mas conjecturamos, será que Gideão não estava chorando
pelas dificuldades que estava enfrentando? Ou será que ele estava cantando e louvando a Deus por toda aquela dificuldade? Porque em tudo devemos dar graça. Não sabemos qual a atitude daquele homem naquele momento, mas o certo é, ele estava com medo, solitário, abandonado ali, sozinho, preocupado com o que seria depois. Se 7 anos já não conseguia colher, o que será dos próximos anos? Nós passamos por dificuldades, o nosso país passa por dificuldades. Nós olhamos para a Argentina com um pouquinho de esperança, com uma eleição de um homem. Mas nós precisamos olhar para Deus. O que você está observando para que os próximos anos você tenha esperança ou desesperança? O que no teu coração você tem alimentado? Que Deus vai resolver ou vai piorar as coisas? Mas Deus não vê como o homem vê. Deus olha diferente. E o que ele disse para Gideão? Eu estou contigo. Deus está contigo. Você pode até não ver, mas pelos olhos espirituais você sente. Nas madrugadas das orações, que você derrama as tuas lágrimas pensando que só basta isso. O meu fim é chorar diante de Deus e esperar. Mas ali você pode sentir a sua presença. Porque nos momentos mais difíceis, Ele está conosco. Eu estou contigo, você é valente, é valoroso, é corajoso. Mas Gideão provavelmente olhou assim com sarcasmo. Cadê o homem valente e corajoso aqui escondido? Provavelmente morando em caverna. Porque esse povo estava atribulado pelas dificuldades. Deus não afirma os valores que nós temos, simplesmente para nos animar, mas porque Ele conhece o profundo do coração de cada um de nós. Ele conhece a nossa história, Ele conhece as nossas convicções, Ele conhece o que nós pedimos todos os dias em oração, e Ele sabe que dentro de cada um de nós existe um ser vitorioso, poderoso, que tem coragem quando tem comunhão com Deus. E nós, muitas vezes, nestas ocasiões em que somos provados, estamos enfrentando dificuldades, nós temos dificuldades de assumir a responsabilidade. É mais fácil nós colocarmos a culpa em outros, a culpa em Deus, e inclusive não encontramos valores em nós. Eu não sou ninguém. Eu sou da menor tribo, da metade de uma tribo. A minha família é a mais pobre, eu sou o menor. E às vezes nós sentávamos na frente, já vamos sentando para o meio, vamos sentando para o lado, vamos sentando para trás. Eu já não posso mais, eu já não tenho condições de fazer mais nada. Sempre haverá uma desculpa, porque não olhamos mais aquilo que Deus colocou no nosso coração, os talentos e os dons que Deus nos deu. Desvalorizamos isso.
Mas Deus olha para o mesmo homem, para a mesma mulher, com outra visão. Porque Deus não vê como o homem vê. E Ele diz: você é corajoso, você é corajosa, você é valente. As tuas orações pelo teu esposo, pelos teus filhos, pela tua família, não caem por terra, mas Deus vê. E muitas vezes, nós não queremos encontrar valor em nós, não olhamos para as nossas virtudes, porque o diabo já conseguiu desanimar a nossa fé. E aí, nós, para não sairmos da zona de conforto, não queremos dar um passo em direção à vitória. É melhor ficar ali. É melhor dizer: ore por mim. É melhor dizer: eu preciso. Eu vou ficar aqui escondidinho, só batendo esse trigo aqui para o meu sustento, da minha família, mas eu não quero mais me incomodar com as coisas, eu não quero mais, o povo já pecou, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou levar a minha fé, eu e Deus, a minha família e Deus, e terminou. Não é momento para isso. Nós somos corpo. Corpo é unido. Nós somos igreja. E Deus vem buscar a igreja. Nós somos irmãos. Nós temos comunhão. Precisamos de relacionamento. Então não é para você nem para mim ficar no meu mundo, aquele mundo que eu criei para mim. Não é para nós estarmos escondidos, mas é para nós trabalharmos juntos, unidos, nos unir para vencermos as lutas, os ataques, aqueles que vêm para nos derrotar, é em união. E esse texto está muito claro: quando Deus animou Gideão, se juntaram 32 mil homens. Apesar de ficar apenas 300, mas todos queriam a mesma coisa. Queridos, nós precisamos aprender a não culpar ninguém, nem culpar Deus, nem nos colocarmos em situações que ofusquem quem somos. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos sentimos o maior de todos, porque somos filhos de um Deus Todo-Poderoso. E o que mudou? Luta muda a paternidade, a filiação? Provações nos tiram da posição de servos, de filhos, de confiar em Deus? Nós precisamos continuar na mesma posição, porque Deus olha para nós, olha para você e encontra o que você muitas vezes está desvalorizando na tua própria vida. Quando você orava e Deus curava, quando você orava e Deus ouvia, você clamava e Deus respondia. O Deus é o mesmo. Ele responde, Ele cura, Ele ouve. Os seus ouvidos não estão agravados. As suas mãos estão estendidas sobre nós para abençoar, para proteger. Não mudou, mas é nós que mudamos. Às vezes nós entendemos: eu amadureci, não vou mais agir daquela forma, mas era daquela forma que Deus te usava. Deus te confortava e você era feliz daquele jeito. Por que mudar?
Deus não muda. Deus Ele é concreto e nós precisamos crer neste Deus. E enquanto Gideão olhava para o contexto, ele provavelmente acordava pensando: midianitas, semear, comida, gado, ovelhas, dificuldades. Não é assim que nós acordamos muitas vezes? Enquanto Gideão olhava para as circunstâncias, Deus olhava para Gideão, porque ele procurou em Israel. E Gideão era o homem escolhido para a vitória. Você pode olhar para todos os lados e pensar: tem gente melhor do que eu. Tem gente que prega melhor, tem outros que têm mais conhecimento, mais cultura. Eu não, vou me esconder aqui, mas Deus encontra em qualquer lugar. Saia do lagar. Sai do lagar. Vai para o campo aberto, para a eira. É lá que você deve estar. E Deus te encontra onde você estiver. Mas você precisa assumir. E enquanto nós olhamos para as lutas, Deus olha para nós. E o que Ele tem visto em nós durante as provações? Ânimo ou desânimo? Coragem ou covardia? Fé ou ceticismo? Porque muitas vezes, conhecendo a palavra de Deus, nós somos céticos, não cremos mais que Deus tem poder para fazer o que fazia no passado. Mas repito, Deus continua sendo o mesmo. Ele não muda. E muitas vezes o ceticismo tem envolvido a igreja. Nós não cremos mais, mas o que Deus espera de nós é fé. Acrescentar a nossa fé, nos unir em fé para que Ele nos dê vitória. Nós precisamos parar de olhar para as dificuldades, de reclamar aquilo que ainda Deus não fez, parar de lamentar aquilo que você ainda não recebeu. Às vezes nós lembramos das mensagens, das profecias, das promessas de Deus e reclamamos para Deus. Parece que nós não entendemos que tem o tempo de Deus para se cumprir todas as coisas. Mas Deus cumpre. Deus não deixa cair em esquecimento. Se temos o Espírito Santo em nós, se temos comunhão com Deus, nós não podemos nos desesperar, mesmo que as circunstâncias sejam totalmente negativas, contrárias, que estão tentando nos derrubar. Isso é lógico. O diabo não quer que nós estejamos firmados em pé diante do Deus Todo-Poderoso que servimos. Mas não podemos perder a confiança em Deus. E Gideão pergunta: Deus, por que aconteceu isto? O versículo 13, ele diz: Senhor, ou seja, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E o que Deus respondeu para ele? Nada. Deus não responde essa pergunta dele. Porque Deus não joga nada em rosto. Deus é Pai, Deus é amor. Mas Ele nos leva ao entendimento dos porquês. Se Deus
tivesse falado para ele, desanimaria aquele general que estava se levantando naquele momento para vencer a batalha. Mas Deus não humilha ninguém. Olha o que está naquele versículo que nós lemos, versículo 8 em diante. No final, Deus, depois de listar tudo que Deus fez pelo povo, ele encerra dizendo: mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Queridos, o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E muitas vezes nós estamos em circunstâncias semelhantes. Talvez sem saber por que sofremos, nós precisamos retroceder na nossa memória e buscar aonde erramos. Porque às vezes é prova, às vezes é luta, é Deus nos amadurecendo. Mas tem outra circunstância que é colheita. Deus avisa, o pastor prega, os pais ensinam, os exemplos dos outros nos ensinam. E nós tomamos a nossa própria decisão, ignorando Deus, ignorando a sua palavra, e tomamos a responsabilidade para nós. E sabe o que Deus faz? Então resolva como você gostaria. Mas aí vem as circunstâncias, vem as consequências, o resultado daquilo que nós decidimos. E aí nós vemos, irmãos, diariamente, pessoas sofrendo com jugo desigual, casou sabendo. Pessoas caíram nas drogas, mas usou a primeira vez sabendo. Se envolveu em um grande problema, mas não era para falar, mas assumiu a responsabilidade e falou, e depois as consequências vêm. Não era para deixar o emprego, não era para sair da cidade, muito menos para abandonar Jesus, mas tudo é feito conscientemente. Não é prova, é consequência. Mas Deus, que não quer que nenhum se perca, Ele encontra uma saída para nós. Mas precisamos nos humilhar, reconhecer diante de Deus que erramos. Então Deus, Ele que nos prova, que nos faz passar pelas consequências, Ele resolve a forma de nos trazer de volta, de nos fazer vitoriosos. E mesmo nas provações, Deus nos ajuda a vencer o mal. Mesmo sendo consequência dos nossos atos, Deus nos ajuda a encontrar o caminho de volta para Ele, para o seu reino, para o caminho que nunca deveríamos ter saído. E Gideão e o povo, oprimidos por um povo que há 200 anos antes Israel já havia derrotado eles. Mas quando nós não nos aproximamos de Deus, quando não obedecemos a Deus, até aquilo que nós já vencemos, volta a ser um problema na nossa vida. Queridos irmãos, Deus, eu volto lá, Deus simplesmente ignorou a pergunta de Gideão. E veja o versículo 13, o que o anjo diz. O Senhor nos abandonou, ou seja, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso?
E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, os pais disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vai nesta tua força, esquece, para de perguntar, deixa de ficar enchendo a tua mente e o teu coração com o que já passou, porque agora é o momento de vitória. Esquece aquilo que está te esbofeteando todos os dias, que está te preocupando todos os dias. Se Deus dissesse para eles: mas vocês, geração ímpia, incrédula, viram tudo que eu fiz pelos pais de vocês e vocês estão vivendo contrários àquilo que eu ensinei. Mas Deus olha para ele e diz: vai nesta tua força. Você tem que livrar Israel das mãos dos midianitas. Deus sempre tem uma saída. E ele diz: esqueça isso, Gideão. Dá o passo de vitória. Saia desse marasmo. Você está ilhado, enrolado em problemas daqui, mas eu já estou vendo a vitória com apenas 300 homens. Sabe, irmãos, às vezes nós temos algo em nós. Às vezes não. É uma realidade. Nós temos algo em nós que é muito mais forte do que o nosso corpo, do que os nossos músculos. E o nosso corpo ainda ele é passível de crescer, se fortalecer. Quantas pessoas já tiveram à beira da morte e Deus restabeleceu, porque o nosso corpo é tão complexo que tem condições de restabelecimento, de fortalecimento. Mas Deus não estava olhando para o corpo, a força física de Gideão, mas para o que ele podia fazer através daquele homem. Nós temos algo muito maior do que isso. É a fé e um Deus que tudo pode. E Ele está à nossa disposição. Veja o que diz o versículo 16. Quando Gideão reclama, como que ele vai livrar se ele é da menor família, ele é o mais pobre, ele é o menor. Deus diz para ele: já que eu estou. Deus está. Deus não estava, não estará, está. Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só. Sabe esse um só? Eram 135 mil homens lutando contra 300 homens de Gideão. O que é difícil para Deus? Será que a tua luta, a guerra que você está enfrentando, é muito grande que Deus não possa agir ao teu favor? Não possa fortalecer e animar a tua vida para você sair do lagar e ir em busca da vitória para a tua vida? Deus é maior. Gideão estava se menosprezando e achando indigno, mas o mesmo Deus dizia para ele: eu estou do teu lado, Gideão. Eu estou do teu lado, membro da Assembleia de Deus de Uruguaiana. Eu estou do teu lado, você é vencedor. Você ainda não tem dimensão
do que acontecerá nos próximos dias, nos próximos tempos, mas começa a imaginar, começa a sonhar, porque Deus está do teu lado. Deus nunca vai abandonar um filho, um servo, para estar do outro lado, porque o outro lado é o lado do maligno, é o lado do diabo. Mas Deus vai estar do nosso lado, vai nos defender, assim como defendeu Jó, assim como defendeu José, assim como defendeu tantos outros homens que confiaram no Deus que eu e você servimos. Deus não abandona os seus filhos. O que falta, irmãos, para nós crermos totalmente, integralmente, nesse Deus Todo-Poderoso, que não mudou, mas que não vê como o homem vê? O que falta? Será que Deus precisa ainda provar mais que Ele é poderoso, que Ele pode, que Ele está junto conosco, que está do nosso lado? O que mais nós precisamos para assumir a responsabilidade de ser vitorioso na presença de Deus? Talvez você esteja aqui pedindo para que Deus fale contigo. A palavra de Deus é muito clara e fala conosco nesta manhã. A presença de Deus nesta manhã aqui, ela nos enche de ânimo. Ela diz para nós: eu estou aqui do teu lado. Pode os infernos se levantar, podem milhões de seres malignos tentarem contra a minha e a tua vida, mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem. Não há condição, não existe realidade para que nós possamos nos frustrar, nos amedrontar. O diabo tenta, mas não faz. Ele tenta, mas não consegue, porque ao nosso lado Deus está nos protegendo, nos animando, nos levando para a vitória, e não podemos negligenciar. Não há luta que seja capaz de derrotar aquele que crê no Deus Todo-Poderoso. Por isso, nós não podemos nos limitar. Nós não podemos olhar para nós e encontrar apenas problemas, mas encontrar virtudes. E é com estas armas que nós vencemos. Mas quais armas? Deus nos deixou a oração, Deus nos deixou a fé, Deus nos deixou a confiança, Deus nos deixou a sua palavra, Deus nos deixou o relacionamento, o diálogo com Deus. Basta que nós não olhemos para as circunstâncias, mas é na luta, é na provação, é no passar por consequências dos nossos erros, que Deus sempre está ali, porque Ele não abandona os seus servos. Você é vitorioso. Talvez você ainda não saiba o que Deus pode fazer, mas você é vitorioso. E permaneça com esta palavra: Deus não vê como o homem vê. Você é valoroso, você é valorosa, você é valente, você é corajosa, e é destas que Deus requer em nosso tempo, para uma grande vitória da igreja, para uma grande vitória da tua família, para uma grande vitória contra as guerras e as lutas que nós estamos enfrentando. Em nome de Jesus. Amém.